Infelizmente eu não consegui voltar com os 3 pontos que eu prometi. O Vasco perdeu para o Fluminense em um jogo lamentável, depressivo de se assistir. Agora é recuperar o ânimo, a confiança e buscar melhor desempenho nos próximos jogos. Tem um time de menor investimento primeiro e aí mais 2 clássicos que vão ser puxados. Será que o Vasco de Carille vai voltar a ser o time que dava indícios de um bom 2025? Ou continuaremos vendo esse Vasco dos últimos jogos que mal nos lembra 2024 em sua pior versão? A gente segue depois da vinheta. Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um Bom Dia Gigante. A careca é diferente, calma, hoje é comigo, eu sou o Sérgio Kind, estou aqui para trazer muitas informações a respeito do dia do Vasco. Eu peço para você já chegar deixando aquele like que é muito importante. Dá aquela moral, não custa nada. Estou em Brasília, então assumi o comando do BDG de hoje e peço para você dar aquela força. Clica no botãozinho de like, ajuda, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. 2025 ainda não inscrito, tem que ser inscrito aqui no canal Atenção Vascaínos, dá essa moral pra gente. Deixe seu comentário também, que é muito importante, com a sua opinião, sua crítica, sua reclamação. E olha que tem muita coisa para reclamar. Depois do jogo de ontem, a derrota por 2-1 para a equipe do Fluminense no estádio Mané Garrincha, a gente tem muito que falar. Como, por exemplo, a coletiva do técnico Fábio Carille, que falou com a imprensa. Estive lá, obviamente, e fiz 3 perguntas. Tentei pegar assuntos que pudessem trazer algum tipo de resposta interessante. A gente vai acompanhar tudo que o Carille falou na coletiva, outros detalhes, outras notícias. Temos vídeo de arbitragem. E aí, gostou do árbitro? Como é que foi? Como é que não foi? Nosso Cláudio Vinícius Cerdeira vai trazer uma análise completa. Além dele, tapete vermelho para o nosso Jean Faísca, a nossa referência, falar tudo sobre o resultado de ontem à noite. Mas para começar, para você já começar a iniciar com o Live Pix, projeto Live Pix que ajuda demais. Eu estou aqui em Brasília, viajei, fiz a cobertura, trouxe todos os detalhes, graças a você que participa e ajuda e contribui com o Live Pix. O QR Code está aparecendo na tela. Só escanear, pega o seu celular, a câmera do seu celular, escaneia o QR Code, você vai ser direcionado para a página do Live Pix e lá você vai poder fazer a sua contribuição, a sua doação. Qualquer valor é de grande ajuda, graças a você que estou aqui e continuaremos fazendo essa cobertura completa de Vasco sempre que for necessário. Para começar, vamos falar da classificação do Campeonato Carioca. Vocês estão vendo aí a tabela no aplicativo SofaScore. O QR Code está aparecendo na tela, melhor aplicativo para banco de dados, informações sobre clubes, competições, de uma forma geral, análise de dados você tem na SofaScore. Só baixar o aplicativo gratuitamente, você vai estar ajudando o canal Atenção Vascaínos, tem disponível para Android, iOS, você vai ter tudo na palma da sua mão ou na tela do seu computador. Com os jogos de ontem, o Flamengo assumiu a liderança com 13 pontos em 7 partidas disputadas, campanha idêntica ao do Volta Redonda. O Vasco se mantém com 13 pontos, porém com um jogo a mais, caindo para a 3ª colocação. E o Fluminense, que estava muito abaixo na tabela, conseguiu dar uma respirada, alcançando a 6ª posição.
Além da classificação, temos também os jogos da oitava rodada. O Bangu empatou em 0-0 com o Boa Vista. O Flamengo goleou a Portuguesa por 5-0. O Vasco perdeu para o Fluminense por 2-1 no estádio Mané Garrincha. E hoje jogam para finalizar a rodada Madureira e Sampaio Correia, Volta Redonda e Maricá, Nova Iguaçu e Botafogo. E olha, eu não quero nem ficar falando muito sobre o jogo de ontem, porque vocês acompanharam o pós-jogo, que eu tô ligado, vocês acompanharam a corda vascaíno, e agora vamos falar no Bom Dia Gigante sobre a derrota. Infelizmente o Vasco saiu derrotado do estádio Mané Garrincha por 2-1 de virada para a equipe do Fluminense. Vocês estão vendo aí na tela imagens da partida, mas eu vou falar com Fábio Carilli, afinal eu estive presente na coletiva de imprensa, pude fazer algumas perguntas, eu vou colocar em sequência. Perguntei sobre a questão do atacante que não chega nunca, da improvisação de jogadores, de esquema tático que não está dando certo, de jogadores caindo muito tecnicamente e psicologicamente, e o Carilli me respondeu poucas palavras, um pouco mais sucinto, mas estava lá e teve que responder. E aí, Carilli? Você mudou o seu esquema, tirou o único atacante que jogava ao lado do Verratti para o início da partida, optou pelo Hugo, colocando o Coutinho um pouco mais à frente, ou seja, tirou um dos atacantes que já vinham jogando. No segundo tempo, mesmo tendo o Bruno, que entrou só no final, e o Jean Davi, que acabou nem entrando, você optou por colocar um lateral para fazer essa dobra pelo lado direito. Isso é uma demonstração clara de que o Vasco não tem peças no ataque que ajudem o time nesse momento. O Vasco precisa contratar esses atacantes e você está usando o que tem enquanto esse atacante não chega? A confiança de colocar o Puma nessa posição, porque eu já sei que ele já jogou bastante, inclusive na seleção, jogando na linha da frente. Nós todos sabemos, e o clube tem trabalhado muito, bastante para a chegada, né, mas a gente sabe que não é fácil e a gente vai buscando alternativas dentro do que a gente tem dentro do elenco. É um time muito técnico, né? Jogadores no meio-campo, com bom trato de bola. Você falou isso muito com a gente, com a imprensa, durante a pré-temporada. Jogadores aproximando, troca de passe. Só que não aconteceu contra o Volta Redonda. Mais uma vez, pouco aconteceu contra o Fluminense. O que se deve a essa questão da queda técnica dos jogadores? Porque muitos jogadores de qualidade errando passes fáceis, errando jogadas. Muitas vezes parecia que a bola estava queimando. Queria que você falasse se tem a ver com psicológico, erro técnico, erro psicológico. O Vasco não conseguiu lidar com o momento da partida? A ideia era encher o campo do adversário, até no primeiro gol ali que origina a falta ali, que o Oliveira toma amarelo, a gente estava todos no campo ofensivo, circulamos a bola errada, eles roubaram ali num contra-ataque e acabou fazendo a falta e na sequência o gol. Não sei se a gente perdeu um pouquinho a confiança, né, e conhecendo os jogadores e o grupo nesse momento, só sei que foi um jogo abaixo, tanto coletivamente, e aí a responsabilidade é minha, como tecnicamente também de alguns atletas. O Marcelo está aqui conosco, não está respondendo, quem está respondendo é você, mas a pergunta em conjunto, já que em relação à contratação, mais uma vez. O Vasco teve várias... Não conseguiu finalizar várias contratações, várias tentativas para esse tal atacante. Queria que você falasse, em relação ao Marcelo também, como que está esse trabalho de vocês por essa busca. O Vasco tem dinheiro para contratar, porque fez a proposta, por N motivos não vem conseguindo. Como que está funcionando essa busca no mercado? Por que o Vasco está demorando tanto para trazer esse atacante? Está muito bom o trabalho, o entendimento está muito legal, estão trabalhando muito Marcelo, Pedrinho, presidente Pedrinho, o diretor Marcelo. Mas enquanto o atleta não assinar, a gente não pode dizer que está certo. É isso. Estão fazendo propostas, estão analisando, está chegando perto de acertar, daqui um pouquinho vem alguém e atravessa por inúmeras situações, né, e a gente acaba não acontecendo, mas a gente continua trabalhando, eles estão trabalhando muito para chegar a esses reforços que tanto o clube necessita. Um pouco protocolar demais, mas é aquilo, as perguntas foram feitas, tinha gente lá para responder, ele estava representando, então Carilli foi o alvo das perguntas na última coletiva. Marcelo Santana estava presente, mas apenas ouviu mais uma vez. Quem eu quero ouvir também é ele, Jean Faísca, que traz uma análise sobre o jogo, falou bastante, mas... E aí, Jean? Vasco, Fluminense. A situação não está das melhores. O que você pode falar da derrota de ontem à noite? Salve, Sérgio Quinde e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E o torcedor do Vasco hoje pode ter tudo, menos um bom dia.
depois da atuação vexatória perante a equipe do Fluminense no clássico de ontem à noite. Não pelo placar, 2-1 para um clássico, é um placar até clássico. O problema foi a maneira que o Vasco se comportou. E olha que o Vasco saiu na frente logo no início da partida, numa falha de saída de bola da zaga do Fluminense. A bola acabou sobrando para o Paulinho, roubou a bola, trocou no Verratti, o Verratti tocou para trás, o Coutinho fez 1-0. E depois disso, só uma equipe jogou. Durante 87 minutos e mais os acréscimos, o Fluminense sempre esteve mais próximo do gol do que o Vasco. Conseguiu o empate numa bola parada, num passe que o Vasco errou no meio de campo. O Hugo Moura errou, depois o Lucas Oliveira fez a falta. O Arias cobrou com maestria, o Thiago Silva teve que se abaixar para fazer o gol de cabeça. E depois veio o gol do Cano, num lance que o Jair estava disputando a bola, caiu no chão, não ficou competindo, enfim. No intervalo, o técnico Carille ainda tentou melhorar a equipe, sacou o Paulinho, que não fez um bom primeiro tempo, colocou o Alex Teixeira, mas torcedor, ontem deu para ver que o Vasco precisa muito mais do que só um ponto. Payet entrou ainda no primeiro tempo no lugar do Coutinho, que estava sentindo, e os jogadores que entraram ontem entraram todos cansados. O Payet entrou cansado, o Alex Teixeira entrou cansado, e o Puma, nessa história de fazer a dobra da lateral direita, que também efetivamente funciona muito pouco, também entrou cansado, e o Vasco foi uma presa fácil para o Fluminense. O Arias ontem deitou e rolou em cima dessa equipe do Vasco, e a gente espera que venham contratações e venham também uma mudança de postura, porque aquilo que a gente viu ontem à noite é algo que é de envergonhar a camisa do Vasco. Fala galera, saudações vascaínas, aqui é o André da Casa do Fritz. A dica da semana é joelho de porco. Você já conhece o joelho de porco? Então venha conhecer aqui na Casa do Fritz o autêntico joelho de porco alemão, Weissbein. Junto com ele, prove a cerveja Red Ale, vai combinar e te deixar bem satisfeito. Carille já falou, Jean Faísca já falou, e agora quem vai falar é ele, Cláudio Vinícius Cerdeira, trazendo uma análise completa sobre a arbitragem. Será que o árbitro interferiu? Dá para reclamar de alguma coisa? Teve algum lance muito polêmico? Sempre tem se tratando de arbitragem, né? Mas aqui, a autoridade no assunto, nosso Cláudio Vinícius Cerdeira, o amoroso, irá falar sobre a atuação do árbitro na partida de ontem. Fala, Cerdeira! Bom dia, gigante! Passando para comentar a arbitragem de Vasco e Fluminense. O árbitro foi o Wagner Magalhães, o assistente 1, Gustavo Mota, assistente 2, Daniel Pereira, o quarto árbitro, Thiago Gomes. O VAR foi o Alexandre Vargas, o AVAR, Daniel Parro, e o AVAR 2, o Felipe Paludo. Eu gostei muito da arbitragem do Wagner Magalhães. Tecnicamente, muito bem, interpretando corretamente a grande maioria das jogadas. Em muitas situações, ele viu que havia vantagem, teve aquela tranquilidade de esperar alguns segundos para ver se a vantagem realmente acontecia, e acontecendo, ele deixou jogar, marcou as faltas que tinha que marcar, não ficou naquela de o jogador atropela o outro, segue o jogo, e segue o jogo. Não, falta é falta. Então ele marcou corretamente as faltas, e o importante, ele passou tranquilidade também para os jogadores. E eu cito o lance que aconteceu aos 28 minutos do primeiro tempo, em que houve uma falha do Jair no meio do campo, e o Fluminense atacou através do Arias, e o Lucas Oliveira não teve outra alternativa senão fazer a falta no Arias. A grande dúvida é se essa falta seria para cartão amarelo ou para cartão vermelho. A meu ver, o Wagner agiu corretamente aplicando somente o cartão amarelo. Por quê? Porque a oportunidade clara de gol, ela é caracterizada quando cumpre praticamente 4 critérios principais. Um é o domínio da bola pelo jogador, pelo atacante. Existiu? Existiu. O outro é a distância, a meta. Estava numa distância boa em relação à meta. A direção, ok também, havia direção em relação à meta. Agora, o quarto critério é a posição dos defensores. E aí é que esse critério não foi satisfeito. Por quê? Porque o João Vitor, ele já vinha na cobertura
do Lucas Oliveira. Ele já estava na jogada, ele ia chegar na jogada. Principalmente o João Vitor, que é um atleta de muita velocidade. E ele estava muito próximo já ao lance. Então esse quarto critério, ao meu ver, não foi satisfeito. Então não caracterizou, e quando um dos critérios não é satisfeito, a oportunidade clara de gol não é caracterizada. Então, na minha avaliação, o cartão amarelo foi bem aplicado. O cartão vermelho seria um cartão aplicado erradamente. Então agiu muito bem o Wagner Magalhães. A parte disciplinar, ele tentou conversar muitas vezes, né, porque não é só com cartão que você domina, né, você controla o jogo. E quando não deu para conversar, ele aplicou os cartões amarelos que tinha que aplicar. E aplicou por faltas temerárias, aplicou por impedir ataque promissor, aplicou porque demora no reinício do jogo. Então foram 8 cartões, 5 para jogadores do Vasco, 3 para jogadores do Fluminense. E ainda teve o cartão vermelho para um auxiliar técnico do Mano Menezes. Que isso também foi uma falha, veio de uma falha do Wagner. Houve uma falta muito clara do Alex Teixeira no Riquelme, muito clara, e o Wagner errou, não marcou. Mas isso também não dá o direito de qualquer membro ali da comissão técnica do clube reclamar assintosamente. E a reclamação deve ter sido pesada, porque o Wagner Magalhães não deu nem cartão amarelo, foi cartão vermelho direto. Então alguma coisa o auxiliar técnico deve ter falado, deve ter partido para alguma ofensa, e aí então o cartão amarelo, o cartão vermelho veio direto. Então isso a gente só pode ter conhecimento depois na súmula, né? Porque a gente não conseguiu ouvir nada. Mas pela atitude do árbitro, o cartão vermelho direto, boa coisa o auxiliar técnico não falou. E a parte física o Wagner também teve bem, não é nenhum velocista, né? Já tem 45 anos também, mas tem a experiência, né? Vai pelos atalhos, então ele está sempre bem colocado para decidir pela marcação ou não das faltas. Ele está sempre bem colocado, sem precisar correr exageradamente como um menino aí de 26, 28 anos, de pouca experiência, mas com muita disposição. Então ele ali, dos 45 anos dele, vai pelos atalhos e chega junto das jogadas em posição, bem colocado para definir as situações que acontecem ao longo do jogo. Então eu gostei muito da arbitragem do Wagner Magalhães. Logicamente o torcedor do Vasco não gostou da atuação do time, não gostou do placar, mas o árbitro não tem nenhuma responsabilidade, tanto no marcador quanto no vencedor da partida. Ok, amigos? Um grande abraço e até o próximo jogo. Para você não ficar com saudade, teremos ele também. Claro, a presença e a participação do nosso querido Emerson Rocha com o já estabelecido famoso quadro Notícias Rápidas e Diretas, com oferecimento do supermercado Boa Sorte. E aí, Emerson, o que tem de novidade para a gente poder trazer aqui para a rapaziada? Não me chamaram, mas eu tô aqui, Sérgio Quinde, para trazer aquele quadro com notícias rápidas e diretas, onde a gente apresenta algumas informações importantes com oferecimento do supermercados Boa Sorte. E o Vasco anunciou ontem um novo treinador para o seu time sub-17. É um velho conhecido, você tá vendo a foto aí do Cássio Barros, ex-lateral esquerdo do Vasco, campeão brasileiro em 89, que volta ao clube. Ele teve uma passagem entre 2008 e 2014 e chega ao clube com um novo auxiliar técnico para comandar o time sub-17. Seu auxiliar será Lucas Barezani, que vai trabalhar com o Cássio no sub-17 do Vasco. Boa sorte aos dois. E já tem informação sobre os ingressos para o jogo de segunda-feira entre Sampaio Corrêa e Vasco, que será realizado lá em Saquarema. Você tem que ir no site Inova Tickets para poder fazer a compra do seu ingresso. A inteira custa R$60 e a meia R$30. Vamos lá ocupar os espaços desse estádio do Lorival, lá em Sampaio Corrêa, entre Vasco e Sampaio Corrêa, nesse jogo do Campeonato Carioca, um jogo que se transformou em muito importante para o Vasco. E o time de basquete do Vasco tem jogo hoje contra o União Corinthians às 7h30 da noite, fora de casa pelo Novo Basquete Brasil. O Vasco precisa se reabilitar na competição para conseguir uma nova vaga para a segunda fase do Novo Basquete Brasil. E esse quadro é um oferecimento do Supermercados Boa Sorte. Todo
Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96 AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo, boa sorte na vida. Fábio Carilli também respondeu sobre outros assuntos. Falou sobre Felipe Coutinho, autor do gol, mas que saiu lesionado durante a partida. Será que preocupa? Paê entrou no lugar ainda no primeiro tempo. Falou também sobre a questão do rendimento, a queda do rendimento da equipe no decorrer dos últimos jogos. Saber sobre a gravidade é só depois de exame, não tem jeito, né? Primeiro, não tem jeito, fazer o exame para ver. Ele sentiu um desconforto no aquecimento, mas fez o teste e se sentiu muito bem, por isso a confiança de colocar ele em campo, né? E depois, num movimento normal de jogo ali, voltou a se queixar novamente. Para ser sincero, não sei nem se foi no mesmo lugar que foi do aquecimento, não sei, né? O jogo acabou agora. Mas é isso, ele fez o teste ali, se sentiu muito bem, por isso que a gente colocou ele em campo. A gente tem que trabalhar dia a dia. Nos primeiros jogos, falei da parte física, seria normal cair pelo pouco tempo de trabalho, né? Hoje já não foi isso. Então é com calma agora, analisar o jogo hoje ainda, amanhã, para ter uma reunião com eles, para que a gente possa acertar o quanto antes e ter um rendimento melhor dentro de campo. E agora mais um recado aqui no Bom Dia Gigante da loja Pompador. A Pompador fica aqui, ó, no Barra Square, na Barra da Tijuca, fica ali atrás, aqui no Barra Square. Você vai lá na Pompador, tem o melhor atendimento da Barra da Tijuca, onde você pode comprar, por exemplo, perfumes, joias, relógios importados. Compre na Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, Avenida das Américas, 3.555, Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Agora eu quero saber de você. E aí? O que você está achando desse momento do Vasco? O resultado ontem foi péssimo, o desempenho foi catastrófico, mas dá para ter alguma luz no fim do túnel? Ainda está confiante no trabalho do Carilli? O que você achou da entrevista coletiva, das respostas, das perguntas? Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, como você sabe, a sua dúvida, a sua crítica, sua opinião, sua sugestão é muito importante. Eu agradeço você que assistiu o Bom Dia Gigante um pouco diferente, aqui direto de Brasília, ainda na capital federal, após cobertura de Vasco e Fluminense no estádio Mané Garrincha. Fiquem tranquilos, a programação está um pouco diferente do habitual, mas seguimos trazendo todo o conteúdo para vocês. Tem Acorda Vascaíno no canal Havia Mais comigo também, tem tabela, tem news, programação completa. Semana o Flávio está um pouco off, mas a gente segue aqui mantendo o ritmo, trazendo tudo para vocês. Eu agradeço pelo apoio que vocês me deram na cobertura de ontem e eu peço para vocês darem um apoio também aqui nesse BDG. Essa semana de novidades, apresentei o Avenews, agora apresentando o BDG, nessa mudança, dança de cadeiras aí nessa semana. Eu peço para você deixar aquele like que é muito importante, ajuda bastante o seu like para o YouTube entender que você está gostando e indicar o conteúdo para ainda mais pessoas. Segue também nas redes sociais, no @avascaínos, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Viu lá que é Atenção Vascaínos? Segue lá que você não vai se arrepender. Como eu disse, temos a nossa programação normal. Graças a você, estive presente em Brasília, então o seu Live Pix, a sua contribuição é muito importante. Eu agradeço de todo o coração, permitiu viagem, permitiu transporte até o local, acesso à internet, enfim, é muito importante a sua participação, a gente agradece de coração mais uma vez. Programação dada, quero saber de você aqui nos comentários o que vocês acharam dessa nova fase do Vasco de Carilli. Tomara que as coisas melhorem, eu fico também nessa expectativa. Beleza, rapaziada? Agradecer o apoio de vocês, tamo junto, até a nossa próxima live, até o nosso próximo vídeo. Grande abraço, valeu! Falou! Para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção! Vai enfiar! Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!